A natureza e também a nossa vida se comporta de maneira cíclica. A gente tem o inverno, que é mais frio que o verão, depois a gente tem o verão, que é mais frio do que o inverno. É, Aqui onde eu moro, tem duas estações do ano muito bem definidas. Existe um período do ano em que chove e um outro período do ano em que não chove. A chuva aqui ela é muito bem determinada. E a gente, ser humano, tem a capacidade de identificar esses ciclos que existem na natureza e conseguir ajustar a nossa vida para esses ciclos. Então, se você mora numa região que é bastante frio no inverno, você se agasalha no inverno. Se você mora numa região em que chove em determinada época do ano, se você planta soja nas vésperas da chuva. Se você constrói, você deixa para não iniciar a fundação da sua construção no período de chuva. A gente entende a ciclicidade da natureza e a gente, a partir do entendimento do que acontece, dos ciclos, a gente ajusta também a nossa vida para conseguir otimizar os nossos recursos. Na economia, nos negócios, nas nossas empresas, também existe essa questão de ciclos. Existem altos e baixos. E talvez o melhor jeito de compreender o funcionamento de um ciclo não é uma etapa seguida de uma próxima etapa, um momento de alta seguido de um momento de baixa, mas sim como uma etapa levando a outra etapa, uma etapa fazendo a próxima etapa acontecer. Tem um autor que fala bastante sobre ciclos econômicos, que é o Howard Marks. Ele é um gestor de um fundo de investimento lá nos Estados Unidos que gerencia algumas centenas de bilhões de dólares e tem bastante resultado no mercado, e principalmente com essa sua teoria dos ciclos econômicos. Talvez a maneira mais simples da gente entender o que é um ciclo econômico seja a gente comparar com um pêndulo. O que é um pêndulo? É quando você amarra um pedaço de corda numa bola, afasta essa bola do centro, e essa bola, por estar deslocada do centro, ela volta para o centro, mas como ela ganhou energia potencial nesse movimento, ela continua seu deslocamento até a próxima extremidade. E num ambiente em que não existe interferências externas, por exemplo, não tem atrito com a resistência do ar, essa bola vai ficar nesse movimento eternamente. Eu vou colocar aqui um vídeo curtinho mostrando uma aula explicando sobre como funciona o movimento pendular, porque eu acho que é bastante interessante isso. I am such a strong believer of the conservation of mechanical energy that I am willing to put my life on the line. If I release that bob from a certain height, then that bob can never come back to a point where the height is any larger. If I release it from this height, and it swings, then when it reaches here, it could not be higher. There is a conversion from gravitational potential energy to kinetic energy back to gravitational potential energy, and it will come to a stop here. And when it swings back, it should not be able to reach any higher, provided that I do not give this object an initial speed when I stand here. I trust the conservation of mechanical energy for 100%. I may not trust myself. I'm going to release this object, and I hope I will be able to do it at zero speed, so that when it comes back, it may touch my chin, but it may not crush my chin. I want you to be extremely quiet, because this is no joke. If I don't succeed in giving it zero speed, then this will be my last lecture. I will close my eyes. I don't want to see this. So please be very quiet. I almost didn't sleep all night. 3, 2, 1, 0. Physics works, and I'm still alive. See you Wednesday. Vamos agora analisar um exemplo real de como uma etapa do ciclo causa a próxima etapa do ciclo. E vamos avaliar então para isso o movimento das taxas de juros dentro da nossa economia
para o mercado imobiliário e como que os preços altos geram os preços baixos. Então vamos começar lá na ponta com o governo abaixando a taxa básica de juros. A gente viu que essa é a taxa Selic. Então quando o governo abaixa a taxa básica de juros, normalmente os bancos comerciais também abaixam as suas taxas de financiamento. Então, ao abaixar a taxa Selic, a taxa de financiamento imobiliário também abaixa. E geralmente o aquecimento do mercado imobiliário, a alta nas vendas do mercado imobiliário, está muito mais relacionada com o custo do financiamento da unidade do que de fato pela necessidade de uma nova unidade. Você comprar um apartamento em vez de alugar um apartamento, normalmente para a maioria das pessoas está muito mais relacionado com os custos de financiamento. As pessoas pensam o seguinte, olha, em vez de eu pagar uma parcela de aluguel, vou estar pagando uma parcela de financiamento e no final das contas esse imóvel será meu. Porque se o custo do financiamento abaixa, isso acaba impulsionando a demanda por novos imóveis. Então, com a taxa Selic abaixando, a gente abaixa também o custo de financiamento, existe uma elevação no número de interessados para possíveis novas unidades, e isso desperta o interesse de novos empreendedores. Olha, tem muita gente querendo, e aí a gente tem aqui um estoque baixo, isso faz com que o preço das unidades disponíveis aumente o preço, porque o estoque está baixo, e aí entram novos empreendedores no mercado. Esses novos empreendedores preparam seus lançamentos, começam a comprar mais material de construção civil. Os distribuidores de materiais e as indústrias não conseguem atender de primeira aquela demanda, então eles têm que ir ajustando sua produção aos poucos, mas na medida em que eles ajustam a produção das suas indústrias, o preço da construção aumenta também, e aí repassa esse custo para os novos empreendedores do mercado imobiliário. E agora, quando vai chegando ali a época de entrega das chaves, já existe um estoque relativamente alto naquela região, os custos aumentaram, o estoque está relativamente alto, quando a oferta ela é alta, geralmente o preço de venda tem que abaixar também, só que quando você abaixa o preço de venda com um custo elevado, as margens diminuem. Essa atividade ela passa a deixar de ser atrativa para os empreendedores iniciantes, para empreendedores que estão entrando no mercado pela primeira vez. O que era antes um excelente negócio, agora passa a ser apenas um negócio ok, apenas um negócio legal, né? Então isso acaba também esvaziando um pouquinho o mercado imobiliário. As pessoas entraram, tiveram algumas experiências, 3, 5 anos dentro do mercado, falaram, beleza, vamos avançar aqui para o próximo mercado. E aí alguns empreendedores saem do mercado e com isso faz reduzir o estoque de unidades disponíveis, o estoque de novos lançamentos, mas com aquele aumento de preço dos materiais da construção civil, o Banco Central nota que é necessário subir a taxa de juros para controlar a inflação generalizada na economia e com isso a gente tem essas oscilações cíclicas de uma economia. Existem momentos de alta, momentos de baixa, sendo que os momentos de alta causam os momentos de baixa e os momentos de baixa causam os momentos de alta. A economia, ela funciona como um ciclo e talvez você consiga adaptar isso também para a sua vida. Pensar na sua vida também como esse movimento cíclico. E se você der um zoom out e tentar avaliar sobre a sua produtividade ao longo dos seus anos produtivos, você vai ver que tem essas fases. Existem fases em que a gente trabalha mais, a gente está mais dedicado à nossa função no emprego, no trabalho. Existem fases em que a gente se dedica mais para a nossa família, a gente está mais dedicado nas atividades domésticas para as pessoas que moram junto com a gente. Então, existe essa oscilação, épocas em que a gente ganha mais dinheiro, épocas em que o mercado está em baixa, a gente não consegue mais clientes com aquela facilidade, épocas que a gente ganha um pouquinho menos de dinheiro. O segredo para o investidor e para as pessoas que vivem numa economia cíclica é conseguir atravessar os vários ciclos, é conseguir perceber que no momento de vacas gordas, no momento em que você tem clientes em abundante, no momento em que você tem finanças boas, talvez seja interessante você poupar um pouquinho mais, porque a vida é cíclica. Mas normalmente o que acontece com as nossas casas, com as nossas empresas, não é assim. Quando as coisas estão muito boas, a gente vai lá e faz grandes compras. Quando as coisas são muito boas, a gente se endivida. As empresas, quando tem um caixa sobrando, elas mudam de sede, compram novos equipamentos, fazem novos investimentos, o que é legal também. Mas provavelmente, se você está num momento muito bom de vida, num momento muito bom da sua empresa, pode ser
que exista uma correção de mercado, porque o mercado é cíclico, a nossa vida é cíclica também. Você pode conversar com as pessoas e as pessoas sempre relatam isso. Ah, teve uma época em 2003 que foi muito difícil. Só que as pessoas se enganam ao achar que, olha, teve uma época em 2013 que foi muito difícil. E as pessoas acham assim, agora que eu passei por essa dificuldade, agora que eu passei por essa fase, eu passei de fase. Essa época de 2013 não volta mais. Mas isso aqui é uma ingenuidade, é um engano. Você achar que o passado, e ainda mais um passado tão recente desse, acontece apenas uma vez, né? Isso aqui é a mesma história que a gente ouve de vez em quando de algumas pessoas que já quebraram na vida. Elas foram lá, fizeram um negócio, fizeram um investimento de alto risco, tiveram retornos e quebraram na vida. E aí depois que elas quebraram, elas foram lá e se reconstruíram. E aí as pessoas enchem o peito e se orgulham. Olha, eu quebrei lá no começo de tal coisa, mas agora eu aprendi a minha lição e não vou quebrar novamente. Beleza, pode ser que você não quebre novamente, pode ser que você não entre na ruína financeira novamente. Mas a gente não pode esquecer que a gente está inserido numa economia, a gente está inserido no mercado. A gente tem clientes, a gente tem contratantes, a gente tem pessoas que pagam dinheiro para a gente prestar o serviço, a gente ganha dinheiro, ou melhor, a gente faz dinheiro dentro do mercado de alguma maneira. E se o mercado oscila, os nossos rendimentos também oscilam, né? E aí você tem a missão de permanecer ativo durante toda a sua vida. A sua missão é permanecer presente no mercado durante os diversos ciclos econômicos que vão continuar acontecendo daqui para os próximos 30 anos, daqui para os próximos 40 anos. Então, por que eu estou falando isso? Porque é necessário que você, dentro da sua casa, dentro do seu bolso, tenha, por exemplo, uma prática de sempre poupar dinheiro, porque vai ter uma época em que você vai precisar daquele dinheiro. Da mesma maneira, você não pode fazer investimentos que te comprometam durante um longo período de tempo. Por exemplo, vai lá e faz uma aplicação em renda fixa de 10 anos. Compra um tesouro direto com liquidez de 10 anos. Beleza, você vai ter uma rentabilidade boa. Mas olha o tanto de coisa que pode acontecer na sua vida durante os próximos 10 anos. Olha o tanto de evento que você não conhece. Porque essa é a característica de um ciclo econômico. São eventos que você não conhece. Isso aqui vale para empresas, para mercados, para negócios e também para a sua vida. A gente vive num mundo que é muito complexo, que gera efeitos de segunda ordem muito complexos e que eles são simplesmente imprevisíveis. Não é uma questão de inteligência, não é uma questão de quem tem mais informação, não é uma questão de quem está mais bem posicionado no mercado. Para os eventos imprevisíveis, você não consegue ter uma previsão do que vai acontecer. Então, diante desses eventos que acontecem sem que você espere por eles acontecer, você pode não tentar prever esses eventos, porque prever esse tipo de coisa é uma coisa que não é possível. O que você pode fazer é se preparar para o imprevisível. Como que você faz isso? Por exemplo, mantendo um caixa saudável, mantendo uma boa reserva ou mantendo investimentos em que não oscilem muito de baixo para cima, de maneira que você tenha a possibilidade de viver por esses diversos ciclos econômicos em que você vai passar. Você não pode ir à ruína financeira em nenhum desses ciclos econômicos. No próximo módulo, a gente vai conversar mais sobre o orçamento familiar, como é que você ajusta as finanças da sua casa, as finanças do seu próprio bolso. E aí lá a gente vai discutir melhor como é que a gente entende esse conceito que eu estou apresentando para você sobre o inesperado, sobre o imprevisível, sobre como guardar dinheiro, como se preparar para esse tipo de coisa. Bora para a próxima aula.